gente, que agora eu tô no domingo de manhã. Eu passei muitos dias sem gravar, quase mais de semana, porque eu tive um problema no meu canal no YouTube e eu não conseguia mais entrar no meu canal. E então daí eu não conseguia postar vídeo, nada, não conseguia mexer no meu canal. Aí agora vamos terminar esse pano, né? Eu já terminei de pintar aqui, mas eu não vou ficar muito me prendendo muito ao que eu já pintei, porque eu quero terminar, quero pintar esse jarro aqui, ó. Eu vou pintar ele dourado. A referência que eu tenho ali é outra cor, mas eu vou pintar ele dourado. Então eu vou precisar de amarelo ouro, siena natural, cerâmica, caramelo, sépia e branco. Aqui poderia usar laranja também, mas daí é muita cor. Eu vou tentar diminuir o máximo que eu puder e eu não consigo abrir. Ai, consegui. Tá muito seco aqui, as tintas cola nos vidrinhos. Então vamos ver nesse vídeo até onde que eu consigo ir. E o próximo, a gente vai gravar. Eu quero gravar esse jarro aqui porque eu acho que eu não tenho no canal nenhum jarro todo pintado junto com vocês. Tem um começado e daí como ele era muito grande, estava muito seco, eu não consegui terminar ele gravando, porque estava secando muito rápido. Então essas são as cores. A gente vai usar a cor base dela, vai ser o amarelo, depois o siena, o cerâmica, não, o caramelo, e daí eu vou ver o cerâmica e o sépia onde que vai ficar. Só que dessas cores aqui são as cores que eu vou usar, ó. Beleza? Então, a gente vai começar aqui, eu começo sempre pelo que tá por trás, tá? Vamos começar aqui dentro, que essa parte aqui é a parte mais escura. Então, aqui, onde a parte mais clara, onde vai a luz, eu venho com o amarelo. Amarelo ouro, tá? Vou fazer ele dourado para não virar muita baianagem, porque já tem muitas cores. E esse risco ele é bem colorido, bem bonito. Eu não sei de quem que ele é, sabe? Porque agora com a internet, o Pinterest, o pessoal posta lá e não coloca nomes. Mas então, parabéns a quem criou o risco, muito lindo. Quem desenhou. Ó, eu deixei um pedacinho. Vou vir com o siena na parte mais escura e aonde está o amarelo ali ele fica mais claro, tá? Lavo o pincel porque fui pro amarelo. Agora aqui eu venho pro caramelo, menos tinta ainda, porque agora a cor de fundo já foi posta. Bem pouquinha tinta, a gente vai fazendo com que ele fique dourado. Lava. Agora a gente vai pro cerâmica. Deixa o amarelo clarinho lá em cima, não pode tirar ele de lá. Bem pouquinho cerâmica, porque o cerâmica ele é muito escuro. Aqui é só para ele dar profundidade, para fazer a sombra mesmo do dourado. Lavo o pincel, venho aqui com o pincel seco, limpo e faço a junção das cores. Agora a gente vai para o sépia, que é a cor mais escura de toda essa linha de cores, tá? A cor dourada, ela é cheia de cores. Se eu fosse pintar aqui com qualquer outra cor, ela seria mais fácil. O dourado, o prateado, ele é preto, branco e uns tonzinhos de azul, dependendo de como que tá a paisagem. Mas o dourado eu acho assim a cor de jarro que vai mais cores de tinta.
Aqui eu volto acentuando o amarelo, só nessa parte ali. E daí aqui eu já venho com um pouquinho de branco, mas é coisa pouca mesmo. Só para acentuar mais a luz aqui em cima. Lavo o pincel de novo. E venho aqui, vou fazendo essa junção de cores, porque tá separado o sépia ali, não pode ficar separado. Agora a gente vai para essa parte aqui que tá atrás. Mesma coisa. Começando aqui em cima com o amarelo, que é a parte onde tem luz. É a parte mais aberta, né? Que tá mais exposta, é isso que vocês têm que entender. Essa parte aqui, ela tá mais exposta à luz. Então, é a parte onde fica mais claro. Essa parte aqui, aonde isso aqui faz sombra aqui, ó. Então, é a parte que fica mais escura. Que essa parte aqui todinha vai ser clara depois aqui, ó. Lavando o pincel. Então, vamos começar tudo de novo com as cores. Amarelo ouro. Siena natural. E essas etapas não podem ser puladas quanto ao dourado, tá? Porque é essa mistura de cores que vai fazendo o tom dourado. Caramelo. Cerâmica. E cada vez menos tinta, porque quanto mais escura, mais perto do risco fica a tinta. Vou lavar o pincel porque eu peguei muita tinta. Então, eu venho puxo o claro para cima aqui do escuro. Eu nunca levo o escuro para cima do claro. Agora eu vou pro sépia, que é a última cor, a mais escura, bem pouquinho. E vou, de novo, passo amarelo, porque aqui tá muito seco, então pode ser que eu coloque o branco aqui, ele fica com aquela impressão de craquelado. E eu não gosto, então daí eu volto, coloco um pouquinho de amarelo só para umedecer, para mim vir com o branco e fazer essa luz aqui, ó. Agora a gente vai fazer essa parte aqui. Cor de fundo é sempre o amarelo. Só aqui nesses cantinhos aqui que eu não coloquei ele porque eu queria bem escuro. Agora a gente vai usar quase em toda a área a gente vai usar o amarelo. A não ser tipo aqui que a área é muito grande, então para fazer esse 3D a gente vai usar um pouco menos de amarelo, mas aqui em cima pode abusar dele. Usem sempre um pincel pequeno, tá? Não tentem economizar tempo pegando um pincel maior, porque o pincel, quanto maior, mais tinta ele carrega. E daí muitas vezes mistura as tintas de um jeito que a tinta fica sem vida. Ela fica meio cinza. Tem que cuidar muito isso. Então, tentar economizar tempo acaba estragando a pintura. Então aqui a gente vai ter que entender como que funciona esse bico do jarro aqui, ó. Aqui ele tá com um D só, né? Tá só a cor de fundo. Você pode ver como ele não fica arredondado. Então a gente vai ter que arredondar isso daqui, ó.
Essa parte aqui de cima, ela vai ser a luz, a parte mais clara, porque essa parte aqui ficou por baixo, tem a sombra. Essa parte aqui, ela está por baixo dessa, então aqui vai ter sombra. E aqui a gente vai ter que acinturar esse bico desse jarro aqui, porque ele é bem acinturado. E para fazer isso, a gente tem que pôr sombra também. Tá? Então a gente vai começar aqui embaixo onde vai sombra. Eu nunca vou direto na luz. Primeiro eu vou para os lugares aonde eu quero sombra. A luz é a última que eu coloco. Aqui está por baixo. E aqui eu quero acinturar esse jarro. Então eu venho com a cor mais escura ali e vou subindo. Eu nunca coloco muita tinta, tá? Eu sempre coloco a tinta mais aqui e vou subindo com a sujeira que eu tenho no pincel. Aqui também. Ó, ele já deu uma arredondada aqui, ó. Né? Já ficou mais arredondadinho. Aqui assim, vou com um pouquinho de tinta e levar até lá, só que lá em cima eu quero mais claro. Aqui ele já tem uma impressão de redondo. De novo, com o caramelo agora. Esse caramelo ele serve para dar uma avermelhada no dourado. Eu acho linda essa cor caramelo, o dourado. Eu vou colocar aqui, ó, para dar aquela cinturadinha. E aqui, ó. Pode ver que o amarelo continua lá. Eu não mexi nele lá ainda, lá em cima naquela ponta. Agora eu vou pro cerâmica, que é dos tons o mais escuro, né? Antes do sépia. De novo, bem aqui embaixo. E eu só vou misturando essa tinta. É bem pouquinho a tinta que eu coloco. A tinta primeira, básica, eu coloco bastante. Aí eu vou cinturar ele aqui, ó. Deixa eu ver que eu tenho uma referência aqui. Isso, ele é bem escuro. Aqui eu venho só misturando as cores, pra ele ficando dourado, mas sem tinta, só com o pincel sujo. E aqui eu vou escurecer também, ó. Lavo o pincel porque eu tava no amarelo, agora veio com o sépia. Apesar que o sépia e o amarelo são duas cores que combinam, elas são miscíveis entre si. Mas tem cores assim que não dá certo não, tipo o cerâmica com o branco não fica legal. Então tem que tomar muito cuidado quando colocar o cerâmica e o branco, que fica uma cor apagada. Parece que cria uma névoa. Tem o vinho com o branco também, o vinho com o amarelo também eu não gosto das duas cores juntas. Então tem que tomar muito cuidado. Ó, escureci. O sépia eu tenho que cuidar muito, porque o sépia aqui ele entra no lugar do preto. E se sabe que preto e branco, se colocar demais, estraga a pintura. Então,
Tem que cuidar muito bem onde coloca o escuro. E aqui. A gente vai vir com a luz primeiro, vou passar o amarelo, esqueci. Primeiro o amarelo para umedecer a tinta. Se você tá no lugar onde tá chovendo bastante, não precisa voltar com o amarelo, tá? Eu aqui, porque tá muito seco mesmo. Hoje tá horrível, muita fumaça. Chego tá rouca, espirrando. Ontem me deu até dor de cabeça de tão seco que tá, porque tá difícil de respirar. Eu tô com água aqui no chão, pano na janela, porta fechada. Ó, o branco a gente sempre coloca do lado que vai ficar no risco. Desse lado não tem tinta, só tem tinta desse lado. E eu viro pro lado do risco, que é onde eu quero a concentração maior de luz. Ó, o branco também tem que cuidar tanto quanto cuida o sépia e o preto, porque se você usar um pouquinho a mais, ele acaba branqueando muito. Depois aqui vai ter um fiozinho ainda que a gente vai fazer com o pincel fininho de branco. Tá, agora aqui a gente vai ter que acentuar a luz aqui do meio para fazer com que esse jarro fique redondo. Se eu só colocar essa luz aqui já tá bom, ó. Peguei bem na pontinha, um pouquinho só de branco e venho dar uma batidinha e faço isso daqui, ó. Já acentuei a luz aqui no meio, que é onde faz assim no jarro. Tá vendo como ele já arredondou? Agora aqui eu venho com o pincel zerinho e faço os acabamentos, porque aqui não ficou o acabamento bem feito, ó. Isso aqui tem que prestar muita atenção, porque na hora de terminar faz toda a diferença esse final aqui, esse acabamento. Aí pego aqui o amarelo e termino essa ponta aqui, ó. Que essa ponta tem que fazer parte lá em cima da outra. Sim. E aqui também, ó. Porque ficou separado aqui as partes, a parte de trás com a parte da frente separou. É nessa hora aqui que eu junto as duas, porque com o pincel grosso não tem como a gente fazer essa beiradinha, ó. Aí vem aqui com um pouquinho de branco, acentua aqui, ó. E aqui também. Como a parte de cá é mais clara, eu começo daqui pra lá com a tinta, ó. Nunca de lá pra cá. Agora eu coloquei todas as partes no jarro. Então aqui a gente fez o 3D, ó. Frente, centro e fundo. Fiz os 3D. Aqui eu posso acentuar essa luz aqui, ó. Eu posso deixar esse ponto de luz, que eu vou com esse ponto de luz até o fim aqui, ó. Tá embaixo. Então agora a gente vai para essa parte aqui do meio, que vai ser a mesma coisa. Eu tenho 5 minutos, então assim, eu vou começar e vou ver até onde que eu consigo ir. Não, vamos fazer o seguinte, já que tem pouquinho, eu vou fazer essa parte aqui do jarro, parte de trás, e vou deixar para fazer esse meio aqui todo num vídeo só. Acho que vai ficar mais legal do que eu ter que parar e daí depois continuar em outro. Então, a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Essa parte aqui tá por cima dessa, então a gente vai começar por aqui primeiro, ó. Os tons são os mesmos. Amarelo.
Só que daí aqui é assim. Eu vou pintar todo até aqui em cima que vai ficar melhor para conseguir entender. Eu gosto de ensinar por pedacinho, esse pedacinho ali, mas daí vai demorar muito e eu só vou conseguir pintar aquele ali. Ó, enchi de amarelo. Esse pincel tá muito grande, vou pegar um menor ainda. Está muito grande. Eu tenho que pôr pouca tinta. Agora eu venho aqui no siena. Ó, siena aqui e desço um pouquinho. Aqui e subo um pouquinho. Essa parte ali do meio deixa amarelada. Aqui é a mesma coisa. Porque aquela bolinha tá por cima de tudo. Aqui ele tem uma barriguinha, aqui tem uma cinturinha. Eu escureço aqui nessa cinturinha, ó. Desse outro lado aqui, ele tem uma cinturinha também, que vem pra dentro, que é a parte onde eu vou colocar a sombra. Que daí vai fazendo 3D. Só que eu não posso chegar aqui embaixo com essa sombra. Ali, ó. Agora eu vou pro caramelo, mesma coisa. Tudo onde eu coloquei o siena, eu vou colocar o caramelo, cerâmica, o sépia, tudo do mesmo jeito que eu fiz a parte lá de cima. É, caramelo, tá certo. Achei que tinha errado. E vou deixando a parte mais amarela ali, ó. Que é onde a gente vai acentuar a luz, tá? Então, aqui, ó, caramelo aqui. Nessa cinturinha aqui que fica pra parte de dentro. E lá onde fica arredondado, vou colocar a luz. E aqui, ó. Cerâmica, pouquinha tinta, olha, eu coloco bem pouquinha tinta, com o pincel bem pequenininho. Só a primeira tinta que eu passei bem, até encher todos os buraquinhos, depois a tinta é pouca. Tem que cuidar para não carregar muito. Aqui, ó, cerâmica. E nesses dois lugares onde eu coloquei as outras cores mais escuras também vai. E aqui. Certo? Agora a gente vai pro sépia, que o sépia é menos ainda. Pouquinho, ó, peguei pouquinho, coloquei lá, aqui e aqui. E foi tão pouquinho que deu pros três. Escureceu, escureceu. Eu já volto aqui rapidinho antes que seque. Não posso ficar enrolando muito, não. Daí aqui eu vou pegar bem pouquinho, tirar até o excesso pra gente colocar aqui nessa ponta, ó. E um pouquinho aqui. A pintura é um jogo de luz e sombras. Toda pintura é assim, a óleo, a de tecido, bom, qualquer tipo de pintura onde você vai pintar, até em paredes, é luz e sombra, se você quiser fazer um efeito legal. Dependendo onde você põe luz, onde você põe sombra, até nas paredes. Faz uma diferença muito grande numa casa. Ó, branco. Ele desce aqui. E daí eu pulo para esse lado de cá agora, ó. E venho com ele aqui, que é esse aqui. Ele vai dar uma viradinha aqui, ó. Eu coloco
luz, tudo ao contrário de onde eu coloquei sombra. Só que o branco também tem que cuidar, é pouquinho, ó. Venho aqui, coloco. E deixo aqui. Agora a gente vai para essa bolinha ali. Vai dar tempo de eu pintar ela ainda. Mesma coisa aqui, ó. A sombra, ela vai ficar aqui, desse lado de cá, porque tem a luz do outro lado. Vocês têm que sempre lembrar que a sombra fica ao contrário da luz. Sempre. Se você colocar duas luzes ou duas sombras no mesmo lado, ele vai ficar feio. Ó, as cores, eu vou dar uma apuradinha aqui, porque eu quero terminar isso daqui. As cores são as mesmas. Pode ir dando uma olhadinha, se precisar voltar, volta. Ó, peguei muita tinta, lavei o pincel. Aí volto lá, pego um pouquinho de amarelo e venho e coloco aqui, ó, rapidinho antes que seque. Agora eu vou pro cerâmica. Ó, eu detonei aqui, ó, depois eu tenho que voltar a arrumar. E o sépia. Um pouquinho, limpo o pincel para tirar o excesso. Como eu estraguei aqui a luz, eu venho e passo amarelo primeiro, que é a cor de fundo. Eu já cobri. Se eu vim direto com o branco, vai ficar feio. E venho aqui com um pouquinho de branco e passo aqui, ó. E vou com um pouquinho menos de branco ainda aqui. A voltinha. Agora eu vou acentuar um pouquinho dessa luz aqui, alguns pontos, vou dar uma acentuada na luz, ó. Mas bem pouquinho. Coisa assim bem sutil mesmo. Não ficou legal, eu vou tirar isso que eu fiz aqui, ó. Não gostei, tirei. E aqui eu vou pôr um ponto de luz também, ó. Então, por enquanto, esse vídeo tá terminado, tá? Aí, lógico, agora eu vou dar umas arrumadinhas, porque tem alguns lugares aqui que não ficaram legais, ó. Eu tenho que pegar e voltar. Todo lugar que eu vejo que não ficou legal, eu volto e arrumo, tá? Ali eu vi que o risco não ficou muito certo, eu volto aqui com as cores, ajeito ali. Porque a pintura, ela é isso daqui. Primeiro você passa as cores no fundo e depois você vem tipo acarinhando a pintura, você vem ajeitando ela. E isso aqui tem que gastar tempo mesmo. Se você não gastar tempo nela, ela não fica legal. Aqui depois eu tenho que arrumar, mas eu vou falando o que foi que eu fiz no decorrer da pintura. Então, até o próximo vídeo.